Hoje eu pensei sobre machismo. E antes de qualquer coisa, eu acho que muita gente escuta essa palavra já entrando na defensiva, como se fosse automaticamente um ataque. Mas quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que o machismo não machuca só mulheres. Ele começa machucando meninos, muito cedo. Antes mesmo deles entenderem o que está acontecendo, porque ninguém nasce achando que homem não chora. Ninguém nasce acreditando que rosa é cor de menina. Ninguém nasce pensando que demonstrar sentimento é fraqueza. Isso tudo é ensinado, pouco a pouco. Quase sempre de forma tão normal que ninguém percebe, e é estranho pensar nisso. Porque o machismo não parece primeiro num homem adulto agressivo. Ele começa num garoto pequeno ouvindo coisas aparentemente simples. Isso é coisa de menina, vira homem, engole o choro. Menino não brinca disso, homem tem que ser forte. E talvez a parte mais louca seja perceber que isso vem de todos os lados, dos pais, amigos, da escola, da internet, dos outros homens e também das mulheres. Porque o machismo é estrutural justamente por isso, ele é reproduzido até por pessoas que sofrem com ele. Uma mãe às vezes cria o filho dizendo para ele não chorar. Uma avó ri quando o menino escolhe algo rosa. Uma professora trata meninos emocionalmente fechados como mais fortes. E tudo isso vai moldando alguém, sem ninguém perceber o tamanho do estrago. Porque imagina crescer ouvindo constantemente que certas partes suas precisam ser escondidas. Que sensibilidade é vergonha, que vulnerabilidade é humilhação. Que carinho demais te faz menos homem. Isso destrói alguma coisa por dentro. E talvez seja por isso que tantos homens adultos parecem emocionalmente perdidos. Porque eles nunca aprenderam a lidar com o que sentem. Foram ensinados a esconder, a aguentar, a suportar sozinho. E isso cria uma solidão absurda. Tem homem que passa a vida inteira sem conseguir dizer eu tô mal, sem conseguir pedir ajuda, sem conseguir chorar na frente de alguém. Porque lá no fundo existe aquela voz antiga dizendo que isso torna ele fraco. E eu acho muito triste quando tu percebe quantos homens vivem emocionalmente amputados, sem nem perceber. Eles sentem, óbvio que sentem, mas não sabem expressar, não sabem nomear, não sabem conversar sobre aquilo. Então tudo vira raiva, ou silêncio, vício, ou agressividade, ou até distância emocional, e aí vem uma coisa muito importante. Isso não diminui o sofrimento das mulheres causado pelo machismo, nem um pouco, porque mulheres sofrem consequências brutais disso há séculos: violência, objetificação, medo constante, desigualdade. Controle sobre o corpo, sobre a liberdade, sobre a própria existência, isso tudo é real. Mas talvez seja justamente por atingir os meninos tão cedo que o machismo consegue sobreviver por tanto tempo. Porque ele molda homens emocionalmente quebrados, que depois reproduzem isso sem perceber. É quase como um ciclo. O garoto aprende que homem não pode demonstrar fragilidade, cresce reprimindo tudo, vira adulto sem inteligência emocional e aí passa isso para a próxima geração. Talvez sem maldade nenhuma, só porque foi assim com ele também. Isso é uma coisa muito estranha da sociedade. Muitas vezes as pessoas reproduzem dores que elas mesmas sofreram, sem perceber. Como se o sofrimento virasse tradição. E eu acho curioso como até hoje existe uma pressão absurda para homens performarem uma ideia específica de masculinidade. Tem que ser forte, seguro, dominante, resolver tudo sozinho, ganhar dinheiro, não demonstrar medo, não demonstrar fraqueza e não demonstrar tristeza. É como se existir como homem viesse acompanhado de um personagem obrigatório. E talvez por isso tanta gente viva cansada, porque atuar o tempo inteiro é cansativo. Tem homem que não sabe mais diferenciar quem ele é, de quem ensinaram que ele tinha que ser. E talvez uma das coisas mais perigosas que seja que muitos homens só percebem isso depois de adultos. Às vezes muito tarde, quando os relacionamentos já quebraram, quando a saúde mental já foi pro limite, quando a solidão ficou insuportável. Porque ninguém ensinou eles a falar, só a suportar, e suportar não é a mesma coisa que tá bem. Na verdade, às vezes é exatamente o contrário. E aí eu penso numa coisa simples. Imagina quantos homens poderiam ser emocionalmente mais saudáveis se desde pequenos tivessem ouvido coisas diferentes. Tipo, tá tudo bem chorar. Tu pode falar sobre isso. Sentir medo não te faz menos homem.
Carinho não diminui ninguém. Parece simples, mas muda uma vida inteira. Talvez o mundo tivesse menos violência, menos agressividade, menos homens destruídos emocionalmente tentando esconder a própria dor atrás da raiva. Porque no fundo eu acho que muita agressividade masculina nasce justamente da incapacidade de lidar com vulnerabilidade. O problema é que a sociedade costuma aceitar raiva em homens, mas não tristeza. Então eles aprendem a transformar tudo em agressividade, até sofrimento. E isso é assustador quando tu percebe. Talvez o machismo seja uma das poucas estruturas sociais que consegue machucar todo mundo ao mesmo tempo. Mulheres de forma direta e brutal e homens desde a infância, silenciosamente, tirando deles a capacidade de existir emocionalmente de forma completa. E talvez o mais triste seja que muita gente ainda acha que falar sobre isso é frescura, quando na verdade a gente está falando de gerações inteiras de pessoas aprendendo a reprimir quem elas realmente são. E ninguém sai ileso disso, ninguém. Talvez um dos maiores sinais de força não seja aguentar tudo quieto. Talvez seja justamente conseguir sentir sem vergonha. Conseguir falar, conseguir ser humano sem precisar provar masculinidade o tempo inteiro. Porque no fim das contas, meninos não nascem machistas. Eles aprendem. E talvez isso signifique que também podem aprender algo diferente.